Está no ar mais um JR Entrevista e aqui com a gente hoje está o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Governador, seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. Muito obrigado, alegria estar com vocês também, cumprimentar todos que estão nos acompanhando. A alegria é toda nossa. Governador, eu já quero começar falando justamente sobre um assunto que está movimentando a política e a economia como um todo, que são as tarifas, a nova tarifa, na verdade, anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de 50% a produtos brasileiros, né? Essa tarifa ainda está para se confirmar aí em 1º de agosto, mas tem uma negociação aí nos bastidores muito intensa. Qual que é o real tamanho do impacto dessa nova tarifa, especialmente nos estados? Aí eu gostaria que o senhor trouxesse um pouco para a perspectiva do estado do senhor. Bem, a gente está acompanhando o Trump desde a sua eleição, que ele virou uma pessoa que fica brincando com as tarifas, né? Qualquer ameaça sobre ele, ele já lança uma tarifa, né, como arma. E esse anúncio dele, que é um anúncio mais político, né, uma tarifa política, uma tarifa ideológica, pegou todo mundo de surpresa, né? Surpresa porque a relação dos Estados Unidos com o Brasil é uma relação superavitária para eles. Então, a gente tem uma relação que a gente compra mais deles do que vende. Então, isso não tem, então, não justificaria uma tarifa, né? Para nós, no Brasil, tem um impacto em alguns setores muito importantes, como da Embraer, por exemplo, do aço, por exemplo, da celulose, do café, pedras ornamentais. E lá para o meu estado, assim, o aço é o mais importante, né? Celulose é muito importante, café é muito importante, frutas também, uma atividade importante, petróleo. Então, nós temos quase 30% das exportações do Espírito Santo são para os Estados Unidos. Então, nós temos, então, um interesse muito grande. Por isso que o presidente Lula esteve lá no Espírito Santo na semana passada e nós tratamos desse assunto com o presidente Lula. Hoje, nesse dia, eu estive com o presidente Alckmin tratando desse tema, porque considero o tema importante para o Brasil, considero a posição que o Brasil teve na reação, uma posição adequada, porque nenhum país pode aceitar um ataque à sua soberania, e a forma como isso foi anunciado e a razão pela qual a tarifa foi anunciada é uma razão política, ideológica, que busca interferir numa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, nós não podemos aceitar em hipótese alguma. Então, a reação foi adequada na política, mas, ao mesmo tempo, o que eu disse ao presidente, disse ao vice-presidente, é que vamos reagir como reagimos, condenando qualquer ameaça à soberania, mas, ao mesmo tempo, vamos abrir diálogo, vamos estar abertos ao diálogo com o governo americano, porque o que nos interessa é proteger a população brasileira, proteger os empregos, né, não ter pressão sobre a inflação. Então, acho que agora até o final do mês, até o dia 1º de agosto, quando a tarifa está anunciada para entrar em vigência, é muito bom, é muito importante que o governo busque todas as formas de comunicação e de contato com o governo do presidente Trump, sabendo que não é fácil, porque é um governo diferente de outros governos, não tem um canal institucional de comunicação, mas o Brasil não pode entrar num duelo de tarifas, né? Os Estados Unidos sacam a tarifa de lá, o brasileiro saca a tarifa de cá, então a gente tem que ver, nesse momento de negociação, jogar peso nela. Se não tiver negociação, aí sim, a partir do dia 1º, avalie o que a gente pode fazer. Perfeito. Agora, o senhor mesmo trouxe as justificativas apresentadas por Donald Trump para aplicar essa nova tarifa. Diante disso tudo que a gente tem acompanhado, né, e até considerando essas justificativas, na sua avaliação, há possibilidade de uma saída para esse impasse? E qual deve ser a resposta do Brasil? A resposta do Brasil precisa ser de condenação veemente à tentativa de interferência. Então, aí não tem país nenhum que fique de pé, não tem liderança nenhuma que fique de pé se você aceitar uma interferência externa ao funcionamento das instituições. Mas, ao mesmo tempo que você condena, você lança sinais de diálogo, porque você vê que a China também fez um diálogo com os Estados Unidos, a Europa terá que fazer, o México terá que fazer e o Brasil terá que fazer. É lógico que negociação significa as duas partes desejarem uma negociação.
Pode ser que os Estados Unidos não queiram a negociação, né? Mas o Brasil tem que demonstrar que quer a negociação, que está buscando a negociação. E na conversa que eu tive com o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele está se reunindo ele se reunirá, né, com o setor do agronegócio, se reunirá com o setor da indústria e vai pedir ajuda também aos empresários, porque empresário brasileiro tem relação com o empresário americano, e o empresário americano pode ter influência com o governo do presidente Trump. Então, buscar uma negociação direta com o governo, mas também uma ajuda do setor empreendedor é importante, porque eles podem abrir essa negociação, porque se é ruim para as empresas brasileiras, né, ter uma sobretaxa e um acréscimo de uma taxa, também é ruim para a empresa americana, que vai ter que comprar mais caro esse produto. Então também pode afetar também diversas empresas americanas, mesmo que os produtos brasileiros não tenham uma representatividade muito grande naquilo tudo que os Estados Unidos importa do mundo. Nós representamos em torno de 1% de tudo que os americanos importam, mas tem alguns setores, por exemplo, como da siderurgia, que é importante. Suco de laranja é importante. Aviões, através da Embraer, é importante. Então, tem setores da economia americana que também têm um interesse em desobstruir essa comunicação para não dificultar o funcionamento das empresas lá nos Estados Unidos. Então, eles poderão ser aliados, né, na busca de uma tentativa de racionalidade no comportamento do governo do presidente Trump. Perfeito. Governador, o senhor está no seu segundo mandato à frente do Espírito Santo, é um aliado do governo Lula, já ocupou cargos no Congresso Nacional, o senhor já foi senador. E o outro assunto que tem movimentado a política é justamente o impasse envolvendo legislativo e executivo em torno do aumento do IOF. Inclusive, a gente acompanhou a judicialização por parte do governo e agora tem aí a expectativa de que seja resolvido ali com um acordo intermediado pelo Supremo Tribunal Federal. Qual a sua avaliação sobre esse impasse entre poderes? Esse impasse entre poderes tira o foco dos reais interesses de país e também dos estados? O assunto e o interesse original do IOF é tentar equilibrar as contas públicas, né? Porque nós vivemos um país com desequilíbrio fiscal, né? Isso gera uma desconfiança nos brasileiros, nos empreendedores, faz com que a taxa básica de juros seja elevada e, naturalmente, isso consome boa parte do orçamento da União. Então, a primeira razão é essa, buscar o equilíbrio. Só que o equilíbrio, aí tem a condenação ao governo. Por que vai aumentar um tributo se você tem que cortar a despesa? E aí volta, sim, um assunto que é um assunto de todos os poderes, porque a questão de corte de despesa precisa ser um acordo, um entendimento entre todos os poderes, porque o Congresso Nacional precisa avançar, por exemplo, na limitação do valor da remuneração de agentes públicos e servidores públicos, que não consegue estabelecer um teto nessa remuneração, né? Então está lá tramitando no Congresso Nacional há muito tempo. O Congresso Nacional ele acaba gerando despesa e produzindo despesa para os estados e os municípios na hora que define um piso salarial de uma categoria. Então, o Congresso tem que dar a sua contribuição. O Poder Judiciário tem que dar a sua contribuição, que é, por exemplo, acabar com penduricalhos, né, nos benefícios de membros de todos os níveis de poder. E o Poder Executivo pode, por exemplo, avançar numa apresentação de uma reforma administrativa, para a gente poder reduzir despesa. Então, assim, tem caminhos para a gente alcançar redução da despesa. Tá? Então, a hora que você tem uma polêmica provocada por um aumento de tributo, e essa polêmica ela entrou num debate na sociedade, que está levando agora o Congresso a avaliar se vai votar ou não a isenção do imposto de renda até R$5.000, até R$7.000. É uma reflexão, né, para que serve de fato o sistema tributário brasileiro. Então, acho que tem um debate aí que é importante se fazer numa hora de crise como essa. É na crise que pode surgir as alternativas. O Brasil, continuando num patamar de despesa e de comprometimento de despesa como está indo, o Brasil não vai encontrar um ponto de confiança.
um ponto de equilíbrio que possa gerar confiança na população. Se não tem confiança, não tem como reduzir a taxa básica de juros e, consequentemente, não tem como buscar esse equilíbrio fiscal do governo federal. Então precisa da contribuição aí dos Precisa três agora, poderes, tem né? uma crise. Tem uma crise. Na hora da crise, surgem alternativas. Então, a crise, acho que esse confronto entre os poderes, né, e essas diferenças, divergências entre os poderes, isso pode ser, sim, né, um caminho e um ponto em que todos possam sentar à mesa, tá certo? E cada um dá a sua contribuição, tem que cortar um pouco da carne de cada um, né? Não dá para você olhar o defeito dos outros sem olhar o seu, né? Todo mundo quer, né, uma história de um ponto de ônibus, né, que é perto da sua casa, mas não quer em frente à sua casa. Então, todo mundo quer alguma coisa, mas não quer dar a sua contribuição. Então, assim, quer de fato buscar o equilíbrio, todo mundo tem que dar a sua contribuição. Não é possível que o Congresso avance sobre as tarefas do Poder Executivo como avançou. 50% do orçamento hoje do Poder Executivo é controlado pelo Congresso Nacional. Não é possível que o Poder Judiciário continue exercendo um protagonismo tão grande como exerce. A judicialização da política, tá certo? E cabe ao presidente da República, na minha avaliação, chamar todos para uma concertação para a gente poder buscar, de fato, um caminho que dê confiança à população brasileira. Governador, como esses cenários de crise institucional entre poderes e também esses impasses com os Estados Unidos, como eles impactam nas eleições de 2026 ou como eles podem impactar? Bem, já estão impactando, na verdade, porque na hora que você debate o IOF, por exemplo, buscando um equilíbrio das finanças, né, do país, e o governo coloca como, sendo derrotado no Congresso, ele impõe um debate de ricos contra os pobres, de que o rico paga menos tributo do que o pobre. Então, isso já é matéria, sem sombra de dúvida, né, para o processo eleitoral. Na hora que a família do presidente Bolsonaro, ele também se apresenta como um dos articuladores para poder estabelecer a tarifa sobre os produtos brasileiros para os Estados Unidos, também é uma matéria que vai, com toda certeza, para o processo eleitoral. Mas eu considero que nós estamos longe da eleição ainda e que essa crise agora pode fazer com que a gente ache um caminho, já neste governo, no atual mandato de todos os detentores de mandato, a gente achar algum caminho que possa apontar alguma direção que dê confiança à população brasileira. Então tem sim, os dois temas, terá muita influência no processo eleitoral e tem desde agora, porque tem gente que vai ser candidato ou não, de acordo com o desempenho do governo do presidente Lula. O presidente Lula vai chegar mais forte ou mais fraco de acordo com o desempenho também do seu governo. Então, mas aí como nós estamos longe da eleição ainda, a gente tem condições de achar algum caminho para o Brasil antes de chegar ao processo eleitoral. Ainda falando um pouquinho mais sobre eleições de 2026, antes de entrarmos um pouco mais a fundo nas questões do Estado, governador, o senhor pretende se candidatar a algum cargo em 2026 e o Senado é uma opção? É uma opção. Tem dois caminhos, né, para 2026. Como eu já governo o Estado 2 mandatos seguidos, já tinha governado outra vez, sou a terceira vez que eu sou governador do Estado do Espírito Santo, e a gente tem um governo, modéstia à parte, com muito resultado, o Estado mais bem organizado. Tá na área fiscal do Brasil, a gente está falando aqui do governo da União, que não consegue buscar o seu equilíbrio. Nós, lá no Espírito Santo, desde 2012, quando eu governei o Estado pela primeira vez, o Estado é nota A em gestão fiscal. Né? Pela primeira vez, a gente conquistou condições importantes de enfrentar desafios. Nós somos o Estado hoje com a maior capacidade de investimento em infraestrutura do Brasil, é o Estado do Espírito Santo, em primeiro lugar na educação do ensino médio. Então, o Estado aqui conquistou, com a sua organização, conquistou capacidade de enfrentar desafios. E essa situação colocou o Estado como um Estado respeitado no Brasil todo. Os capixabas hoje têm orgulho de morarem no Estado do Espírito Santo, pelo nível de organização que a gente tem, pelos resultados que a gente tem na administração. E, lógico, eu, numa situação dessa, eu posso tomar uma decisão de ficar no governo até o fim, né, para conduzir o processo eleitoral, mas também posso sair em abril e ser candidato ao Senado. Vai depender muito da organização nossa, da sucessão. O mais importante é eu fazer bem a sucessão, né, para o governo não perder esse rumo que nós conquistamos. Então, eu estou pronto para as duas decisões, ou para ficar no governo ou para ser candidato ao Senado. Mas se eu for candidato a algum cargo, será candidato ao Senado. E aí, eu sendo candidato,
o Ricardo Ferraz é o vice-governador, assume o governo. Ele poderá, então, tomar a decisão de ser candidato à reeleição ou não. Eu tenho no meu movimento político, tenho o Ricardo Ferraz, tenho outros líderes, como o prefeito de Vila Velha, como o coordenador, que é o Arnaldinho Bogo, o coordenador da bancada capixaba, que é o Josias da Vitória, que são lideranças do nosso movimento político que também desejam ser candidato ao governo. E é por isso, então, que eu não posso tomar uma decisão agora. Eu vou tomar uma decisão um pouco mais adiante, se de fato eu vou ficar ou vou ser candidato ao Senado. A eleição, as pautas da eleição já começaram, mas o senhor vai aguardar mais um pouquinho no início do ano que vem, então. Para a gente discutir isso na hora da eleição. É difícil você segurar o debate eleitoral, até porque vocês jornalistas são mais ansiosos do que a gente, tá certo? Então, vocês sempre perguntam sobre o processo eleitoral, não tem como a gente escapar dela. Mas se a gente puder adiar um pouco o debate, né, porque a gente tem tanta coisa para entregar ainda, para fazer no governo, e estamos muito animados com o resultado do governo. O Estado do Espírito Santo é um Estado hoje que cresce bem, que tem baixo desemprego, está crescendo no turismo. Então, um Estado que está na moda e a gente quer dar sequência a esse trabalho. Agora, o senhor mesmo citou que o Estado é referência, né, em equilíbrio fiscal. O que tem sido feito de diferente no Estado para conseguir esse patamar? Olha, diferente, não sei se é diferente, mas tem dado certo, assim. Nós temos uma equipe boa, né? A gente tem responsabilidade com o dinheiro da população, a gente não gasta mais do que a gente arrecada, né? Nós temos um controle das despesas fortemente, temos um bom ambiente de negócio, boas relações com os empreendedores, um diálogo fácil com a sociedade e um diálogo na horizontal, assim, como governador, meu vice-governador, minha equipe de governo, orientação é dialogar permanentemente. Então, assim, a gente tem diálogo, tem resultado, tem recurso para enfrentar os desafios, né? Tem transparência, não tem escândalo no nosso governo, não tem nada lá de escândalo que possa demonstrar que o dinheiro está sendo mal utilizado, a gente está utilizando bem o recurso. Então, isso vai dando para nós essa credibilidade que a gente tem. E hoje em dia, assim, para você governar um Estado, para você estar num mandato, é preciso que você tenha capacidade de comunicação, tenha humildade para governar, né? O governo e o mandato é muito passageiro, então, assim, você não pode se sentir o todo-poderoso, você tem que compartilhar os resultados. A forma da gente manter uma estrutura funcionando é você dividir os resultados. Precisa fazer a comunicação chegar na ponta, né? Fazer a comunicação chegar na ponta e dividir os resultados do governo, né? E é isso que a gente está fazendo. Estar hoje aqui conversando com você, projetando o Estado do Espírito Santo, mostrando a opinião do Estado do Espírito Santo, faz parte de uma estratégia de comunicação para que cada um que não conhece o Espírito Santo possa conhecer o Estado do Espírito Santo, possa ir lá e valorizar e ver e se surpreender com aquilo que a gente está fazendo lá no Estado. O Espírito Santo também tem avançado em indicadores educacionais, né? O senhor mesmo citou a questão do ensino médio. Quais políticas têm sido mais eficazes nesse sentido, governador? Primeiro, a educação em tempo integral. Nós temos hoje 60% das nossas escolas com educação em tempo integral. Então, isso é uma conquista. No ensino médio, 1/3 das nossas escolas, educação técnica e profissional. Então, nós estamos formando também já pessoas no ensino médio já com curso técnico. Isso é muito bom. Tecnologia nas escolas. A gente tem escolas hoje com muita tecnologia para que o estudante tenha vontade de ir para a escola. Escolas com infraestrutura, com área de esporte, com laboratório, com auditório, com música, né? Então, isso tudo atrai o aluno para a sala de aula. Então, isso nos deu a primeira colocação no ensino médio no Brasil. E a gente tem um pacto com os municípios. Nós temos 78 municípios no estado. Nós temos um pacto pela aprendizagem no Estado do Espírito Santo, que é o PAES, né, em que a gente não deixa ninguém para trás. A gente dá a mão aos municípios, né, para que os municípios possam caminhar junto com a gente. Então, a gente repassa recurso fundo a fundo, fundo estadual para fundo municipal de educação, para o município construir escola,
ampliar a escola, reformar a escola, comprar laboratório, comprar equipamento. A gente financia educação em tempo integral lá no município, né, para ele avançar com a educação em tempo integral. Então, esse pacto está permitindo que a gente possa, por exemplo, agora foi divulgado na semana passada, né, a alfabetização na idade certa. Até 7 anos, a criança poder saber ler e escrever. Nós somos o 3º colocado no Brasil, tá certo? Então, primeiro Ceará, segundo acho que Santa Catarina, 3º Espírito Santo. Então, a gente está sempre nas primeiras colocações, ocupando algum lugar no pódio na área da educação. Isso é continuidade de políticas públicas. Como a gente conquistou, por exemplo, na área de segurança pública. Quando eu assumi o governo pela primeira vez, em 2011, o estado era o 2º mais violento do Brasil. Hoje nós tínhamos 2.000 homicídios por ano. No ano passado a gente teve 852 homicídios, então a gente reduziu muito. E a gente está hoje 13º, 14º mais seguros do Brasil. Então a gente está avançando, porque tem continuidade de políticas públicas e isso vai produzindo resultado para a população. Nós vamos aprofundar também na segurança pública, governador, mas agora eu vou ter que chamar um rápido intervalo, mas é bem rapidinho. Já já a gente retoma a nossa conversa com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Estamos de volta com a nossa entrevista com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Governador, eu quero voltar falando um pouquinho mais sobre segurança pública, que é um dos focos, né, na maioria das gestões dos estados. O senhor tem um programa que é o programa Estado Presente. Eu gostaria que o senhor trouxesse mais detalhes sobre esse programa e quais são os próximos desafios nessa área. Bem, primeiro eu quero fazer uma conceituação política, porque tem um mito de que partidos de progressistas não têm muita conexão com equilíbrio fiscal nem com combate ao crime. Né? Eu sou de um partido de centro-esquerda, que é o PSB, e nós somos um exemplo de equilíbrio fiscal, como eu já disse aqui, nós somos nota A de gestão fiscal. Nós temos um fundo soberano, o Estado do Espírito Santo tem um fundo soberano. Né? O único estado do Brasil a ter um fundo soberano. Eu pego parte da receita dos royalties de petróleo e coloquei num fundo soberano para poder diversificar a economia capixaba, a gente usar um recurso de um combustível fóssil para a gente poder fazer transição energética, financiar as empresas. Então assim, para desmistificar isso, né, de que governantes de um campo progressista não têm responsabilidade com as contas públicas. A outra é a segurança pública. Também, com o programa Estado Presente, eu montei ele em 2011. Comecei a funcionar, colocá-lo para funcionar em 2011, porque em 2010, na campanha que eu fui candidato a governador, o tema era a segurança pública, porque o Estado estava na 2ª posição como o Estado mais violento do Brasil. E ele estava nessa posição já há 15 anos, né? E ninguém resolvia o problema. Né? Então, assim, vou montar um programa Estado Presente em que eu lidero esse programa pessoalmente e quem vai ser o coordenador executivo desse programa não vai ser o secretário de Segurança. Vai ser um outro secretário, que hoje é o secretário de Planejamento, porque segurança pública não pode ser só responsabilidade da polícia ou das forças de segurança. Tem que ser responsabilidade de todo um governo, da sociedade, das outras instituições, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, outras forças de segurança também. Então, montamos um programa Estado Presente, a gente foi melhorando, né? E nós chegamos, então, a gente tinha 2.000 homicídios em 2000, quase 2.000 homicídios em 2010. Segundo mais violento, tinha 7 cidades do Espírito Santo, entre as 35 mais violentas do Brasil. E nós chegamos no ano de 2024, no ano passado, com 852 homicídios, caímos de 2.852 homicídios. Como funciona na prática para quem é de outros estados entender como esse Eu me reúno todo mês com minha equipe de segurança e com os demais poderes. Eu me reúno. Avalio o resultado do mês passado e projeto as ações futuras do programa, tá certo? E acompanho diariamente. Hoje mesmo recebi quantos homicídios teve no Espírito Santo ontem, onde foram esses homicídios, o que aconteceu, eu ligo para o secretário de Segurança, ligo para o coordenador do programa Estado Presente, né, e faço um acompanhamento direto. Né? Então, o secretário e a equipe de governo sabem que eu estou acompanhando os resultados. Crime de maior repercussão, eu acompanho a investigação para saber como está acontecendo a investigação. Então, tem um acompanhamento político do programa, tá certo? Tem governante que não gosta de tratar de segurança pública porque é um tema difícil.
eu assumi o comando da segurança pública no Estado do Espírito Santo, lógico, comando político da área de segurança pública. Então, e dividimos o Estado em 22 áreas, 5 regiões e 22 áreas. Um comandante da polícia lá, um delegado, tem que trabalhar integrado. Então, as forças de segurança nós trabalham de forma integrada e eu sei dia a dia, mês a mês, se uma área está ruim, se a outra melhorou. Então, eu vou acompanhando o desempenho de cada comandante, de cada delegado, em cada área dessas 22 áreas. Então, a gente faz um acompanhamento e fazemos uma cobrança. Quando não dá certo, a gente troca, né, para poder ter resultado efetivo, para a gente reagir a qualquer ato de violência. Então, isso está dando certo. A gente não tem só trabalho de polícia, a gente tem trabalho na área social também, porque tem a parte social. Aí, as áreas mais vulneráveis que a gente identifica, a escola de tempo integral é prioridade para essa área, o campo bom de bola, o esporte é prioridade para essa área. Então, a gente leva infraestrutura urbana, esporte, cultura, para essas áreas mais vulneráveis. Então, isso vai produzindo um efeito na sociedade. É lógico que você vai me perguntar assim, governador, a sensação de segurança hoje é boa no Estado? Não, porque hoje vocês também da área de comunicação e a rede social cobrem eventos de criminalidade com muito mais intensidade do que cobria no passado. Então, os 2.000 homicídios de 2010 e os 852 no ano passado, eu posso dizer que ainda tem uma grande demanda de atuação na área de segurança pública, porque nem tudo que você consegue de resultado está na mesma proporção daquilo que é a repercussão dos crimes que acontecem. Então, você tem um bom resultado na segurança pública, mas acontece um crime, um latrocínio, por exemplo. Alguém vai roubar alguém e essa pessoa morre nesse roubo. Isso dá uma repercussão muito grande. Então, a imprensa naturalmente tem que cobrir isso. Então, isso domina o noticiário. Então, a percepção de segurança não é do mesmo tamanho do resultado na área da segurança pública. Mas os resultados estão acontecendo. A gente era o segundo mais violento, hoje somos o 13º ou 15º mais seguro. Então, a gente vai melhorando e vai avançando a cada ano, tá certo? E muito investimento em tecnologia. Você vê que agora a gente tem cerco inteligente, com câmeras no estado todo, temos reconhecimento facial. Nós, nos últimos meses, prendemos 250 pessoas com reconhecimento facial. Gente que tinha condenação pela justiça, estava foragido, sumido, gente de outros estados, e passou numa área de muito movimento, identificamos, a polícia foi lá e prendeu essa pessoa. Então, a tecnologia tem sido uma aliada muito forte para nós. Nosso governo hoje é um governo que está migrando completamente para o digital. Né? Um governo analógico, um governo digital. E a área de segurança, em especial, de uma segurança pública analógica para a segurança pública digital. Então, esse é o programa Estado Presente, que está produzindo resultado. Nosso desejo é estarmos entre os 5 estados mais seguros do Brasil, e essa nossa busca. Governador, a gente já está caminhando para o finzinho da nossa conversa, mas gostaria que a gente falasse um pouco sobre o potencial logístico e os portos estratégicos do Estado. Há um porto novo sendo gestado aí, que deve sair em breve. Como aproveitar esse potencial logístico do Estado? Quais são os planos nesse setor? Olha, com o sistema tributário novo, com a reforma tributária, privilegiou-se muito o consumo. Então, os estados populosos, eles têm um poder de consumo maior e uma vantagem competitiva maior, naturalmente. O nosso estado é um estado de população pequena, nós temos 4 milhões de habitantes. Portanto, o que a gente tem que ser? Muito eficiente, né? A gente tem que ter boa qualidade de vida para atrairmos pessoas para lá, para o turismo. E a gente tem que ser eficiente para a gente ser a porta de entrada de produtos do mundo para o Brasil, pelo Espírito Santo, e a porta de saída de produtos do Brasil para o mundo. Então, para isso tem que ter boas ferrovias, boas rodovias, né? Boa tecnologia e bons portos. Então, assim, nós temos um porto privado sendo construído no norte do estado, mais ao norte, em Aracruz. Primeiro semestre do ano que vem, ele já começa a funcionar na sua primeira etapa. Importante, o Porto Público de Vitória e Vila Velha foi concedido, então também está funcionando bem. No sul do estado, em Presidente Kennedy, na divisa com o Rio de Janeiro, tem outro porto privado sendo feito. Então, nós vamos ter um complexo portuário, os maiores investimentos portuários do Brasil hoje acontecem no estado do Espírito Santo. E nós estamos trabalhando muito na duplicação da BR-101, que liga o norte e o sul do Brasil, BR-262, que liga para Minas Gerais e para o centro do Brasil. Também vamos começar essa obra, que é uma obra importante.
e nós estamos trabalhando muito na renovação da ferrovia que liga Espírito Santo a Minas Gerais e a ferrovia nova que vai ligar o Espírito Santo ao Rio de Janeiro. Então, com esses investimentos, a gente se transforma, a gente se consolida como uma plataforma logística importante para que a gente seja eficiente no comércio internacional e isso poder ser um diferencial do Estado do Espírito Santo e a gente gerar atividade e oportunidade para os capixabas. Excelente. Governador Renato Casagrande, muito obrigada pela sua presença e pela sua entrevista. Obrigado pela oportunidade de estar conversando com você e com quem está nos acompanhando. A casa é sua e, claro, muito obrigada a você também pela audiência e pela companhia. Até uma próxima. Tchau, tchau.